Estamos de volta aqui com a Vânia, nossa especialista em burocracias, papelada, documentação. É ela, é essa pessoa. Olá, Vânia, bem-vinda de volta à Contadora do Imigrante, mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui de volta. Que ótimo que você sente esse prazer de estar aqui tirando as nossas dúvidas sobre toda essa burocracia. E hoje a gente vai falar sobre o título de eleitor. O título de eleitor, que pode te gerar vários problemas, que pode te impedir de fazer várias coisas. Pois é, esse título de eleitor mesmo. Muitos de vocês, inclusive, não conseguem fazer a declaração de saída definitiva retroativa porque estão com o título cancelado ou com alguma pendência. A partir desse ano de 2025, a Receita Federal deixou de cobrar, de ser obrigado você pôr o título de eleitor lá no momento de fazer a sua declaração de saída. Mas, para declarações de 2024 para trás, você precisa sim do título de eleitor. Se você não tem o título de eleitor, a única forma que a gente tem de fazer sua declaração de saída é através de e-mail. Então a gente manda e-mail para a Receita Federal e solicita que seja registrada sua saída definitiva. Observação: saída definitiva por e-mail é diferente de atualizar o endereço do CPF. Porque tem o cientista maluco aí pela internet dizendo que basta você atualizar o seu endereço do CPF que você fez a saída definitiva. E não é verdade. Existem duas formas de fazer a saída. Ou você vai baixar o aplicativo no seu computador, fazer todo o preenchimento, emitir a declaração, pagar a multa, e ali você vai ter a sua declaração de saída, ou você vai mandar um e-mail para a Receita Federal solicitando que seja registrada a sua saída definitiva. Eles vão te mandar um formulário e te pedir alguns documentos. Vocês vão preencher esse formulário, assinar, digitalizar tudo e mandar para a Receita Federal. Eles vão te dar um retorno dizendo que, ok, a sua saída foi computada. Essa é a forma de fazer a saída definitiva. A atualização de endereço no CPF não faz saída definitiva, ok? Bora parar com essa maluquice. Enfim, se você tá com o seu título todo barreado, todo cheio de problema e quer fazer sua declaração retroativa, a única forma de fazer vai ser por e-mail. E ao fazer sua declaração por e-mail, você cai em mais um problema. Não é todo banco que abre a conta de não residente para quem tem a solicitação por e-mail. Por exemplo, o Banco BTG só aceita a comunicação de saída ou a declaração de saída. Esse e-mail da Receita Federal dizendo que você fez a saída não é suficiente. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Toda essa bronca aqui que eu tô dando a vocês é: mantenha os seus documentos em dia. Não adianta sair do Brasil, abandonar tudo, fingir que nada tá acontecendo. Se você tinha uma vida no Brasil, você precisa cuidar dessa vida que você tinha. Você precisa encerrar, fechar ali os laços, fechar as portas, e aí sim você pode sair com tranquilidade. Ou você pode também sair e levar junto com você enquanto você se decide da sua situação, que é o caso da transferência do título de eleitor. Como é feito esse processo de transferência do título de eleitor, que eu não faço a menor ideia. Eu tô aqui em Portugal desde 2022 e toda vez que tem eleições eu preciso justificar pelo aplicativo. Porque eu não fiz a transferência do título. Então, Vânia vai aqui ajudar a gente agora. Vânia, é muito complicado fazer esse processo de solicitação da transferência? Não é tão complicado, mas precisa de atenção, né? Como você mesmo falou, você tá aqui desde 2022 e você ainda não fez essa troca. Então, é justamente isso. Às vezes vai passando, como as eleições são presidenciais, são de 4 em 4 anos, então as pessoas elas não se atentam muito a isso e só esquecem, né, de fazer essa troca. Mas não é muito complicado. Você pode fazer pelo site do TCE, né, o site Superior Eleitoral, e precisa de alguns documentos para serem anexados. E me diz uma coisa, quando eu escolho transferir o meu título para cá, eu tenho que voltar nos consulados? O país disponibiliza urna eletrônica? Como é que funciona? O que acontece? Geralmente as votações são feitas nos consulados, né, brasileiros de cada país. Sim, eles disponibilizam a urna eletrônica para cada local, inclusive um pouco antes, quando você faz a sua transferência, né, do título eleitoral para o país que você reside, eles mostram a zona eleitoral onde você vai votar. Pode ser que tenha alguns países que eles especifiquem algum outro local diferente, mas o comum é ser nos consulados brasileiros. Eu sei que aqui em Portugal eles disponibilizam vários lugares porque a população brasileira aqui é muito grande, não é isso? Exatamente. É como eu falei, né? A depender do local, eles disponibilizam outras zonas para a pessoa votar, além dos consulados. Mas aí eles avisam, né? No próprio sistema vai estar lá a informação da zona e com o endereço que você vai poder votar. Ai, que legal, muito legal. Principalmente quando a gente tá fora do Brasil, mas ou tem intenção de voltar, ou é bastante engajado com essas questões políticas, né? Isso é muito interessante, porque quando você sai do Brasil e não faz essa transferência, você tem que estar sempre justificando o seu voto. E aí você meio que não tem lugar de fala ali. Para muitas pessoas isso não é interessante. Mas
Tem algum problema se eu ficar, tipo, tem um limite de justificativas, de justificação do voto que eu posso fazer? Porque, tipo, eu posso ficar 20 anos justificando o voto, ou tem uma hora que não, para ali, eu não posso mais justificar, eu preciso ou fazer a transferência, ou, boa pergunta, existe um cancelamento de título? Existe uma forma de solicitar, olha, eu não quero mais votar aqui, eu já não sou mais residente titular, Existe uma saída definitiva para o título de eleitor? A saída definitiva do título de eleitor que é feito pelo Estatuto de Igualdade, Direitos e Deveres Político, que é quando você solicita isso e você realmente perde o seu lugar de fala no seu país de origem e você começa realmente a exercer os direitos, né, eleitoral no país que você está residindo. Mas o que você falou sobre a questão de justificar, o que acontece? Quando você justifica ali no momento mesmo que, no prazo que eles dão, né? Às vezes é no dia da eleição, ou então você tem até 60 dias para você justificar depois da eleição. Isso demonstra que você está ali preocupado e que você está exercendo de certa forma sua responsabilidade, que você não está votando porque você está em outro local, né? Então, às vezes você nem precisa falar que você está morando em outro lugar, mas é o que acontece quando às vezes as pessoas vão viajar para outra cidade ou para outro país. É tanto que quando você está no Brasil, você está em outra cidade, você precisa votar, você não vota, mas você pega e vai numa zona eleitoral e lá você faz a justificativa ou no próprio aplicativo, né, do Tribunal Eleitoral. Mas você fazendo isso não corre o risco do seu título ser cancelado. Mas se você perde aquele prazo de você justificar a sua votação, não pagar essa multa, isso é ruim. Por quê? Porque isso vai acumulando. Então, em algum momento, pode ser que realmente aconteça alguma coisa que você ou perca seu título de eleitor, ou então, de alguma forma, você fique irregular. E isso trava outras coisas. Quais são as outras penalizações por não estar com o título em dias, além dessa questão de não conseguir fazer a declaração de saída definitiva retroativa? Uma das maiores implicações de, inclusive, você estar com a quitação eleitoral irregular é que isso pode travar a pessoa que quer viajar para outro país e a tirar seu passaporte no Brasil. Isso pode ser uma forma de você não conseguir tirar o seu passaporte. Não conseguir tirar o passaporte é muito problemático. Às vezes vocês estão no exterior há muito tempo e não pensam sobre isso. O passaporte já venceu há muito tempo e não pensa. E aí na hora de fazer o processo, se tiver qualquer emergência, você precisa fazer aquele processo rápido e você não consegue. E se você entrar no Brasil com passaporte estrangeiro, primeiro que tem que ser um país que o Brasil não cobre visto. Então, por exemplo, se você tem um passaporte americano, já não pode. Para poder entrar no Brasil, você precisa de visto. Então, você já não consegue entrar de bate-pronto, né? Você precisaria ter seu passaporte brasileiro. Então, como é que funciona essa questão? Sempre que você for para o Brasil, você vai entrar no Brasil com seu passaporte brasileiro e você vai sair do Brasil com seu passaporte brasileiro. E quando você vier para o outro país, então, por exemplo, você está em Portugal, tem o passaporte de Portugal. E na hora de entrar em Portugal, você entra com o passaporte de Portugal. Para você não ser considerado turista em lugar nenhum. Porque se você for considerado turista, você vai ter limitações de tempo para ficar naquele país, né? Isso já aconteceu com uma cliente que eu atendi aqui na contadora do imigrante, que ela tinha somente o passaporte da Alemanha e o passaporte do Brasil estava vencido. Aí ela entrou no Brasil com o passaporte da Alemanha. Lindo. Só que se você entra no Brasil com o passaporte da Alemanha, você pode ficar 3 meses. Ela ficou mais de 3 meses porque teve algum problema na família e na hora de sair ela precisou pagar uma multa por ter passado do prazo. Tudo isso porque ela não estava com o passaporte válido. Então é muito importante que vocês estejam com seus documentos válidos. Eu sempre digo, dever de casa é da próxima vez que for ao Brasil, fazer a biometria, colocar o seu gov.br no nível ouro para ter acesso a todas essas informações, conseguir regularizar sua vida com muito mais facilidade. Com o gov.br você consegue acessar o Tribunal Superior Eleitoral, o INSS, a Receita Federal, a gente consegue ver tudo. A gente consegue resolver sua vida toda pela internet. Mas se você não tem o gov.br, tudo fica mais complicado. Se você não tem identidade válida dos últimos 10 anos, se você não tem um passaporte válido, se seu título de eleitor tá vencido, e a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Vai que existe uma necessidade de você ir pro Brasil, de você resolver alguma coisa no Brasil, olha o problema acontecendo e você tendo que resolver tudo de bate-pronto. Se você tá assistindo esse vídeo, já começa a organizar aí 2026, organizar sua documentação, deixar tudo em dias, pra se tiver qualquer emergência, você tá com tudo pronto. Agora, Vani, vamos pra pergunta que não quer calar, a burocracia chata que eu não gosto. Me conte, como é que eu faço, afinal de contas, essa solicitação dessa transferência de título? Você precisa entrar no site do Tribunal
Tribunal Superior Eleitoral e lá ele solicita alguns documentos, mas o local ideal para você fazer essa solicitação é através do autoatendimento eleitoral que consta lá. E aí você vai seguindo o passo a passo direitinho, mas os documentos que precisa. Você precisa do documento de identificação válido, um comprovante de residência do país que você mora, ou algum outro documento que ateste que você está morando lá naquele país. Antes disso, você precisa realmente estar regular com o sistema eleitoral. Se não tiver, você precisa entrar também nesse próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, pagar esse débito. Se você tiver uma dívida e pagar, você também precisa anexar esse comprovativo de pagamento. Além disso, você precisa pegar o seu documento de identificação e tirar uma selfie. Você precisa tirar uma selfie e anexar essa foto também junto com os documentos. Lembrando que você não pode estar com óculos, estar com chapéu, nem nada disso. Mas é muito importante que esteja também num local, né, com a luz clara e tudo mais, que dê para ver realmente o seu rosto e o documento certinho do lado do seu rosto. E se você não quer ficar tendo todo esse trabalho de fazer tudo isso, se você quiser que alguém faça pra você, olha só quem a gente tem aqui pra fazer essas coisas pra gente, a Vani. Se você quiser que a Vani faça pra você, o link dela tá aqui embaixo, você pode agendar uma consultoria com ela. Aqui também tá a relação de todos os serviços burocráticos com os quais ela pode te ajudar, facilitar a nossa vida, né? Porque a gente, né, não gosta de fazer isso, então vamos deixar alguém que gosta fazer. Como eu sempre digo, a minha hora pode ser mais barata do que a sua. Você contrata uma consultoria comigo e eu resolvo todas as suas dúvidas, todos os seus problemas em 40 minutos. Olha só quanta coisa que você tem que estudar se você quiser regularizar a situação do seu título de eleitor, quiser solicitar o Estatuto de Igualdade, quiser descobrir toda a burocracia necessária para trazer os seus doguinhos para morar com você na União Europeia. Se você quiser saber como é que faz para poder registrar, para poder tirar um CPF no consulado, para poder tirar uma certidão de nascimento, para poder solicitar uma nacionalidade. Olha só que confusão. O tempo que você vai perder para poder descobrir tudo isso, podendo pagar uma consultoria com a Vani e em 1 hora ela te dá todas as respostas, ao invés de você ficar assistindo 25 vídeos no YouTube. Olha, vale muito a pena, viu? Vale muito a pena. Então, se você quiser falar com a Vani, o link tá aqui na descrição do vídeo. Curta, comente, compartilhe, não esqueça de ativar o sininho aqui. Deixem seus comentários, porque no próximo vídeo a Vani vai poder vir e responder as dúvidas de vocês. Vani, muito obrigada por estar aqui novamente e até a próxima. O prazer é meu. Tchau. Tchau!